Bom, o que é a mentira coletiva? Eu vou tentar fazer uma definição aqui nesse vídeo, aproximada do que é o conceito, tá? Bom, se eu fosse definir em uma frase só, eu diria que a mentira coletiva é a realidade vivida e não a realidade, vamos dizer assim, de fato. Pode parecer um pouco confuso isso, como assim, né? A gente não vive a realidade de fato, a gente vive uma realidade alternativa. Sim, nós de certo modo vivemos uma realidade que é alternativa. A nossa realidade a gente descreve por meio da nossa linguagem, né? A gente tem a apreensão da realidade por meio dos sentidos. Então você tem uma experiência com a natureza ali, com os objetos, as coisas e as pessoas, por meio desses sentidos que não envolvem linguagem, né? Os cinco sentidos que a gente tem para poder perceber a realidade. É a maneira empírica, né, de você perceber a realidade. E tem um outro sentido indireto que é, vamos dizer assim, pela linguagem, ou seja, através de conversas que um ser humano transfere conhecimento para o outro, através das mídias de um modo geral, né, do livro, da TV, do cinema, do rádio, da internet, enfim. A gente pega conhecimento que está codificado em alguma mídia que nos é apresentado e a gente apreende não pelos sentidos aí, mas pela cognição, pelo intelecto. Então são duas maneiras da gente aprender. E assim, existem conhecimentos que estão mais relacionados ao mundo concreto, que é apreensível pelos sentidos, mas tem um tipo de conhecimento que ele só é apreensível pelo intelecto, né, que são os conceitos abstratos, né, como, por exemplo, o que é o amor. Você não enxerga o amor na natureza, né? O que é a justiça, né? Você não tem um pé de justiça plantado ali que você pode ir lá e colher os frutos dele. Não é assim que funciona. Então a gente tem, vamos dizer assim, um mundo real, concreto, físico, né? Eu acho que real não é a melhor palavra, um mundo concreto. E o mundo das ideias, que seria dos conceitos, certo? Então, estes dois mundos, eles são necessários para que a gente tenha vida em sociedade. Se você não for um ermitão lá que não depende das outras pessoas, nem de se comunicar e se relacionar, tudo bem. Mas de qualquer outra maneira você vai precisar viver esses dois mundos o tempo todo. E estes dois mundos, eles estão em constante modificação. Então até o tempo vai fazer com que o mundo concreto vá se deteriorando, se transformando, se sendo construído, destruído, reconstruído. Então existe essa mutabilidade inerente, né, que o tempo aplica sobre todas as coisas da natureza. Então aprender esse mundo, vamos dizer assim, é um constante reaprender também. Então, vamos dizer, a gente entende então que existem verdades sobre esse mundo que são provisórias e que a gente está constantemente renovando, reaprendendo, reconhecendo, enfim. E no mundo abstrato é a mesma coisa, né? O conceito de amor, ele não é um conceito eterno. Se você for pegar amor lá no latim antigo, na Grécia antiga, perdão, ele tinha uma maneira de ser dito. Inclusive, tinham palavras diferentes para se dizer o que é o amor. Né? Então, a justiça também. Né? O que era justiça para os gregos não é justiça para a gente hoje. Então, são conceitos que vão evoluindo na história. O tempo vai também melhorando, às vezes deteriorando também, né? Mas ele está ali em constante mutabilidade, certo? E estes dois mundos, eles estão em constante, vamos dizer assim, relacionamento, certo? Então, o que acontece? A gente entende que para evoluir para a mentira coletiva, não existe a verdade absoluta, certo? Então, não tem um conhecimento que é permanente, que nunca vai mudar. A parte as exceções da religião, né, que existem os dogmas religiosos, que são ditos absolutos, e os axiomáticos, né, da matemática, que também podem ser entendidos como absolutos. Mas fora isso, todo o resto é mutável. Não quer dizer que a gente não tenha verdades. A gente não precisa das verdades absolutas para a gente poder agir. A gente precisa de verdades suficientes, certo? E verdades suficientes, elas
ao contrário da absoluta, que é livre de contexto, ou seja, ela é verdade para todo mundo, o tempo todo, universal e necessária, as verdades suficientes elas têm um contexto, e o contexto dá validade para elas. Então eu posso dizer, por exemplo, eu gosto do meu cachorro. Então eu tenho um contexto aqui que sou eu, né? Quem pode dizer que eu gosto do meu cachorro? Sou eu. Ninguém mais pode dizer isso. Então o contexto é a minha própria pessoa. Esse é um tipo de verdade subjetiva. Nós temos as verdades científicas, vamos dizer assim, que tem que passar pelo método científico. Mas mesmo essas verdades, vamos dizer, depende do contexto histórico no qual a gente está inserindo. Então eu posso dizer, a Terra é o centro do universo. Né? E eu colocar toda a ciência da época para provar isso. E provar. Ou seja, ser aceito. Depois a gente pode evoluir e dizer, não, olha, a Terra não é o centro do universo, é o Sol que é o centro do universo. E aí eu tenho a ciência da época que vai mostrar que existia um equívoco. Depois a gente pode entender que não é o Sol que é o centro do universo. Né? Existem várias galáxias por aí, o Sol é só um astro nesse emaranhado em infinitas galáxias. Então você percebe que a mesma verdade científica, ela é provisória? Então, ela não é uma verdade absoluta, ela não tem essa pretensão, mas não quer dizer que ela não seja útil. Né? A seu tempo, estas verdades provisórias são úteis. E, assim, o conceito da mentira coletiva, ele caminha também com base nessa percepção de que se as verdades são provisórias, quer dizer que em algum momento, na evolução da humanidade, ela vai se tornar uma mentira, certo? Então, a verdade é uma potencial mentira. A verdade, toda a verdade tende à mentira. Acho que a gente pode pôr assim. Aí o que acontece? Voltando ali para o conceito, né, do mundo que a gente vive, que é mais relacionado ao concreto, à natureza, às coisas, e o mundo abstrato, e que esses dois mundos, vamos dizer assim, eles afetam a nossa sobrevivência nesse planeta, e os dois são constituídos de verdades provisórias, verdades contextuais, subjetivas, relativas, consensuais, né? Então a gente entende que o mundo que a gente vive, ele não é necessariamente a realidade, né? Não é a realidade tangível. A gente vive uma série de ficções também. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é uma ficção. Né? Você só vale R$100 uma nota de R$100 porque todo mundo acredita nisso. Essa é a verdade consensual. Né? A gente tem um contexto aí que é uma sociedade. No Brasil, se você tiver com uma nota de R$100, a gente sabe que vale R$100. Se você for na Nova Zelândia, ela não vale lá, porque eles não atribuem esse valor a ela. Entende? Então tem o contexto do país, que dá validade para aquela verdade consensual. Entende? Então a gente tem uma série de ficções, que às vezes a gente, por estar inserido no contexto de forma tão profunda, a gente nem percebe que o real, para quem nunca viajou para fora do Brasil, que não vale, que você tem que usar outras maneiras, né, de trocar valores em outros países. Então, assim, tem uma série de verdades consensuais que a gente toma como verdades dadas, né? Então, assim, além destas verdades que são contextuais, né, que não são absolutas, apesar de muita gente acreditar que são, nós temos as próprias mentiras. Né? Então, existem mentiras que a gente coloca na sociedade, que se colocam na sociedade, que as pessoas tomam como verdade e começam a tomar decisões de vida com base em mentiras deliberadas. Certo? A parte o dilema ético disso, né, de você ser um mentiroso e influenciar as pessoas com mentiras, não é esse meu ponto, isso é um fato. Existem mentiras sendo postas na sociedade como se fossem verdades, disfarçadas, né, de verdades. E elas não são nem verdades provisórias, elas são mentiras deliberadas mesmo. Mas como elas têm essa capa de verdade, né, um exemplo são as fake news. Elas têm uma intenção ali.
Isso também vai moldando a nossa sociedade. Tanto a parte tangível do concreto, eu posso criar uma mentira em cima de algo muito objetivo, quanto do abstrato. Né? Então, a mentira deliberada também vai compondo o que é esse grande, vamos dizer assim, arcabouço aí de conceitos que é a mentira coletiva. A gente também tem o bom senso, o senso comum, né, que não são verdades necessárias, mas todo mundo aceita, né, são tipos de verdades consensuais que também influenciam o nosso modo de agir, entende? Por exemplo, não é adequado você chegar na casa de uma pessoa sem avisar. Isso é senso comum. Mas é verdade absoluta isso? Não, não é. Tem gente que não se importa com isso. Mas a gente vive isso, entende? Como se fosse verdade. Então ele também entra para compor ali a verdade, a mentira coletiva. Que novamente também toda verdade tende à mentira. Então o bom senso e o senso comum também tendem à mentira, né? Então essa coleção aí das verdades, das mentiras deliberadas, do bom senso, do senso comum, é o que eu chamo de mentira coletiva. Perceba, esse conjunto de coisas, embora se refira ao mundo real também, ele é muito maior em termos dos conceitos, né? Os números de conceitos que a gente tem abstratos. A gente não pode ficar criando coisa nova física tão facilmente, né? Eu sei que existe o processo transformador da indústria que cria, né, que inova, mas conceitos a gente cria assim, ó, né? Especialmente em tempos de internet, né? Por exemplo, memes, enfim, são veículos de conceitos novos, de neologismos que podem ser produzidos todos os dias. Então esse mundo abstrato, esse mundo, né, de conceitos, ele cresce de forma muito maior. E ele tem uma facilidade também de ser manipulado e ser, em grande parte, também mentira. E a gente vive isso, entende? E isso afeta a nossa sobrevivência. Isso afeta os nossos processos de decisão. E a gente convive com as pessoas que acreditam nas mentiras de maneira prática. Você vai trombar com essa pessoa na outra esquina. Então, é aqui que o conceito fecha. A mentira coletiva é a coleção de todas, vamos dizer assim, as verdades, mentiras deliberadas, bom senso, senso comum, que a gente lida no dia a dia, que a gente vive, que a gente é afetado. Então esse é, de um modo geral, o conceito da mentira coletiva.